Bom dia, obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência do Banco Mercantil, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2023. Meu nome é Marina Magalhães, eu sou responsável pela área de Relações com Investidores. Estão presentes conosco hoje Paulino Rodrigues, CFO, e Gustavo Araújo, CEO. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado em nosso site de RI, assim como a sua transcrição. O material dessa apresentação já está disponível no site para download. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas, então orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio do ícone de Q&A na barra inferior da tela. Com isso, para início da nossa apresentação, eu passo a palavra para o Gustavo. Bom dia, Marina. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos que nos acompanham. É com grande satisfação que compartilho hoje aqui com vocês os resultados do terceiro trimestre de 2023 do Banco Mercantil. Como vocês podem observar, nosso lucro líquido atingiu 102 milhões de reais, crescendo 155% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Isso representa um ROE trimestral anualizado de 28,8%, um dos maiores da indústria, e um ROE dos últimos 12 meses, last 12 months, de mais de 25%, também um dos tops da indústria nessa divulgação. Se fizermos um comparativo do resultado acumulado nos últimos 9 meses, de 23 do mesmo período do ano passado, também observamos um crescimento de 100%, saindo de 135 milhões para 271 milhões. Isso é resultado de uma execução muito forte em direção ao nosso propósito inspiracional, de ser o melhor banco para o público 50+, e isso tudo justifica esses resultados bastante animadores, o qual a gente vai tangenciar aqui ao longo dessa apresentação de resultados. Inicialmente, gostaria de destacar uma das grandes alavancas de crescimento do banco, um dos grandes motores de geração desse resultado do banco, que é a nossa tecnologia e, mais especificamente, os nossos negócios digitais. Com um aplicativo desenhado com uma experiência totalmente focada no nosso público 50+, atingimos a marca de 36% da nossa quantidade de contratos de consignado realizadas por meio de autosserviço no próprio aplicativo do banco. Outro destaque importantíssimo é a escalada exponencial do nosso canal de WhatsApp, lançado há pouco mais de um ano, e que já representa 26% de toda a originação de contratos de empréstimo do Banco Mercantil. Esse é um canal favorito, não só do brasileiro, mas, sobretudo, do brasileiro com mais de 50 anos. Em números, podemos ver à esquerda, embaixo, a originação via WhatsApp saltando de 77 milhões no terceiro tri do ano passado para 266 milhões no terceiro tri deste ano, um salto de 243%. Esses números anualizados já representam mais de R$1 bilhão de originação nesse novo canal do banco, um dos grandes destaques, que é o WhatsApp. Não só em relação a negócios, mas também em relação à solução de problemas. Os nossos clientes usam o WhatsApp para solucionar dúvidas, contratar e cancelar outros tipos de produtos e serviços. Foram mais de 7,2 milhões de chamados atendidos via WhatsApp no terceiro trimestre desse ano, um crescimento de 264% quando comparado ao mesmo período anterior. E aqui destaco que 92% desses atendimentos são realizados através do nosso bot, ou seja, da nossa inteligência artificial aplicada para a melhor resolução de problemas e soluções para os nossos clientes. Então, grande destaque para a nossa alavanca digital, que também é responsável, em grande parte, pela aquisição de novos clientes. Clientes esses que saltaram mais de 2 milhões em número entre o mesmo período do ano anterior. Saímos de 5,7 milhões de clientes para mais de 7,7 milhões de clientes, ou seja, um crescimento de 34% no período, totalmente alavancado por essa exponenciação dos nossos dois principais canais digitais, o aplicativo e o WhatsApp. Mas o Banco Mercantil não só cresce clientes, mas cresce clientes com foco específico, ou seja, em sua grande maioria são 50+, são clientes que buscam o banco para fazer negócios, como mostra o gráfico à esquerda embaixo, da quantidade de clientes que têm alguma operação de crédito com o banco.
que saltou de 39% para 51%, ou seja, metade dos nossos clientes possuem uma operação de crédito com o banco mercantil, ou seja, usam o banco como banco principal, contratam outros produtos e serviços. O nosso cross-sell index é de mais de 3 produtos rentáveis por cliente, ou seja, estamos falando de quase 20 milhões de produtos vendidos na nossa base de clientes. Então, é uma base de clientes que cresce, que se digitaliza e que cross-sella, que usa o banco como principal banco, como banco pagador do seu salário, como banco pagador do seu benefício, o que nos credencia, mais uma vez aqui, repito, a nossa posição de quinto maior banco pagador de benefícios do país, de novo, num cenário tão competitivo e concentrado como o cenário bancário brasileiro. Esses clientes engajados impulsionam todo esse resultado que o banco vem apresentando nos últimos trimestres. E aqui, por fim, antes de passar a palavra para o Paulino, eu trago alguns números do trimestre, alguns números financeiros, os quais serão explorados ao longo dessa apresentação. Começando pela carteira de crédito, um crescimento de 29%, atingindo 13,3 bilhões, um crescimento bastante acima da média de mercado, mais especificamente pessoas físicas, recursos livres da série do Banco Central, que cresceu 9% no período. Então, nós crescemos 29% de carteira de crédito, contra um crescimento comparável de 9% do mercado. Mas um crescimento com qualidade, concentrado em carteiras de risco soberano, como é o crédito consignado, que cresceu 22%, atingindo 7,3 bilhões, e o saque aniversário de FGTS, que cresceu 122% no período, um produto quase totalmente digital, atingindo quase 3 bilhões de reais no período. Somados, as duas carteiras de risco soberano representam mais de 75% da exposição de crédito do banco. Esse mix e toda a inteligência e tecnologia do banco aplicada à concessão de crédito na originação leva a uma inadimplência de 3%, com queda marginal de 0,2 pontos percentuais no período, uma das menores inadimplências e quase a metade quando comparada à média de mercado do sistema financeiro nacional também no período. Como disse, esses clientes contratam, em sua maioria, 51%, não só operações de crédito, mas também outros produtos, serviços, assistências médicas, odontológicas, produtos da nossa marketplace, seguros, ou seja, todo um portfólio focado nesse propósito desse público-alvo dos 50+, o que nos leva a uma receita de prestação de serviço de 152 milhões no período, no trimestre, com um crescimento de 38%. Ou seja, clientes, a base cresceu 34%, receita de prestação de serviços, a gente cresceu 38%. Ou seja, o banco cresce clientes e negócios em ritmo muito similar. Com uma capitalização bastante folgada e favorável, o índice de Basileia de 16,4%, crescimento de 1,4 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em que pese a gente tenha crescido 30% da exposição de risco da carteira de crédito do banco. Ou seja, uma otimização de RWA, da alocação de capital do banco, em prol de seus clientes e seu resultado. Com a margem financeira bastante confortável, a nossa net interest margin acima dos 20%, especificamente 21,3%, com crescimento de 1,5 ponto em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente espera que essa margem seja aí favorecida pelas sucessivas quedas de Selic, ainda que essa queda seja um pouco mais moderada que aquela que esperávamos na última divulgação, e também esperamos que a inadimplência média do mercado, conforme esse custo de carrego com esse afrouxamento monetário, reduza a inadimplência também, não só do sistema, mas do banco mercantil. Bom, tudo isso nos leva ao nosso ROE trimestral anualizado de 28,8%, um crescimento de mais de 15 pontos percentuais, um dos maiores entre os nossos peer group, um dos maiores do mercado. Se a gente comparar os últimos 12 meses, last 12 months, acima de 25%, advindos desse lucro trimestral de 102 milhões, ou seja, o banco conseguiu estabilizar esse patamar histórico de lucros acima de 100 milhões de reais, o que é bastante animador e representa também um crescimento de 155% em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, a apresentação de hoje terá caráter um pouco mais objetivo, uma vez que, como os senhores já devem ter recebido o Save the Date e receberão um convite oficial ao longo dessa semana, na semana que vem, no dia 16 de novembro,
teremos, conforme o nosso estatuto, o banco é listado como nível 1 de governança corporativa, o nosso Investor Day referente ao ano de 2023, das 2 às 5 horas da tarde, horário de Brasília, onde teremos a oportunidade de falar um pouco mais das nossas tecnologias, da nossa arquitetura, infraestrutura de rede, nossa estratégia de clouds, da nossa estratégia de crédito, estratégia de mercado, do nosso mercado endereçável, nosso crescimento, avenidas de crescimento, nossos números financeiros, nossos comparáveis, vantagens competitivas, vantagens do leilão do INSS, toda a nossa estratégia digital e muito mais, que acontecerá na sede do Citibank, Avenida Paulista, 1111, Bela Vista, São Paulo. Participarão comigo Bruno Simão, nosso vice-presidente de clientes, crescimento e marketing, Felipe Boff, nosso vice-presidente de produtos e tecnologia, e também Paulino Rodrigues, nosso vice-presidente financeiro de RI, para quem eu passo a palavra e vai apresentar para você de forma mais detalhada os números que eu passei de forma macro aqui nessa primeira parte. Paulino, bom dia. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado também a todos que nos acompanham nessa divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023 do Banco Mercantil. Como o Gustavo colocou, de fato, um trimestre com uma performance de excelência. Estamos ainda em meio às divulgações de resultados do terceiro trimestre, mas creio que podemos afirmar com segurança que o Mercantil está entregando uma das melhores performances da indústria, o que muito nos orgulha e que passamos a detalhar na sequência. Começando pela nossa carteira de crédito, conforme mencionado pelo Gustavo, mais uma vez, como tem sido, inclusive, a tônica dos últimos trimestres, entregamos um crescimento bem acima do crescimento do mercado, nossa carteira finalizando o terceiro trimestre em 13,3 bilhões de reais, um crescimento de 29% na comparação anual, período em que o crescimento, inclusive dado divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, de crédito pessoa física a recursos livres, que entendemos ser o melhor benchmark dado o perfil do banco, cresceu 9,1%. Isso já havia ocorrido nos trimestres anteriores, se os senhores consultarem as apresentações. Então, isso tem sido uma tônica. Eu acredito que no trimestre passado o mercado cresceu 10%, nós crescemos 28%, e assim tem sido nos últimos trimestres, o que demonstra a capacidade do banco de crescer de maneira sustentável, rentável, e falaremos a seguir, com a inadimplência mantida sob controle, permitindo assim que o banco aufira ganhos de escala e aumentos nos seus retornos, conforme demonstraremos na sequência. A carteira, devemos destacar, ela continua com uma participação majoritária de linhas que possuem baixo risco e alta pulverização, como são os casos do crédito consignado para beneficiários do INSS, e da antecipação do saque aniversário do FGTS. Essas duas carteiras somadas, como indicado no gráfico, atingiram 77% do total do portfólio, tendo representado 71% um ano antes. Claro que outras carteiras também são importantes, como é o caso do crédito pessoal não consignado, que por razão do ciclo de crédito bastante desafiador que temos enfrentado o mercado como um todo ao longo desses últimos 18 a 24 meses, é uma carteira que tem andado, comandou nesse último trimestre de lado, em 1,9 bi, representando 14% do total do portfólio. Entendemos, contudo, e já estamos observando uma melhora nos índices de inadimplência dessa linha no mercado, que em algum momento, nos próximos trimestres, possamos retomar um crescimento dessa linha, que, se é, por um lado, uma linha mais arriscada, por outro, é uma linha que, se bem operada, entrega um retorno bastante importante para qualquer instituição mercantil incluído. As demais linhas andando de lado, a carteira PJ hoje representa 6% do nosso portfólio, esse número já foi bem maior no passado, era 9% um ano atrás, e, de fato, não é o foco do crescimento do banco, que, como mencionado antes, é o crédito PF massificado, em especial carteiras de risco mais pulverizado. Falando um pouco da originação, nesse terceiro trimestre de 2023, tivemos um muito bem-vindo crescimento na nossa originação, retomando um patamar parecido ao do primeiro trimestre de 2023, que havia sido recorde. Então, superamos a marca de 2,6 bilhões de reais em originação, com destaque aqui para o aumento da originação do crédito consignado INSS, que voltou a se aproximar de 1,5 bi de originação,
E as razões para isso são, em primeiro lugar, uma recuperação do próprio mercado de consignado INSS, que cresceu na comparação trimestral, dados agregados de mercado, 33,4%, atingindo uma originação nesse terceiro trimestre de 2023 de quase 20 bilhões de reais, 19 bi 921 milhões para ser preciso. O banco vem ganhando ao longo do tempo market share, tendo superado a marca dos 7% nesse terceiro trimestre de 2023, e isso destacando ainda que, dado o momento histórico de uma margem bastante apertada no crédito consignado INSS, o banco não está operando hoje o canal de correspondente bancário com essa linha. Portanto, 100% da originação do mercantil no crédito consignado INSS tem se dado através da sua própria rede. Porém, sabemos que o mercado de correspondentes, a originação dos correspondentes, historicamente representa aproximadamente a metade da originação. Portanto, o banco está obtendo 7% de participação de mercado, operando fundamentalmente a metade do mercado como um todo. Essa participação vem crescendo, nos ajuda a entregar os crescimentos acima de mercado que foram apresentados anteriormente, e esperamos que continue assim ao longo dos próximos trimestres. Falando um pouco das demais linhas, nós temos a antecipação do saque aniversário FGTS com uma pequena redução no trimestre para 538 milhões, ela vem rodando nesse patamar de 500, 600 milhões desde o primeiro trimestre desse ano, contribuindo para um aumento na participação dessa linha no nosso portfólio. Um ponto que eu acabei não mencionando, mas vale a pena voltar, é que o nosso crescimento trimestral na originação de consignado foi de 85%, quando comparamos o terceiro trimestre ao segundo, ao passo que o crescimento de mercado foi de 33%. De novo, portanto, o mercantil demonstrando sua capacidade de crescer acima do mercado. Quando olhamos o crédito, PF, recursos livres como um todo, conforme mencionado anteriormente, na comparação anual é um mercado que cresceu pouco mais de 7%. E nós entregando aqui novamente, então, aqui falando de originação, né? Antes nós falamos do total da carteira, mas falando de originação, a originação na comparação anual cresceu 7,3% e nós crescemos 25%. Então, é mais uma métrica que reforça o fato do mercantil ter tido competência e estar tendo competência de trimestre após trimestre crescer de maneira sustentável, e por sustentável a gente fala muito da inadimplência, que é o que a gente vai falar da próxima tela. Então, todo esse crescimento, a exemplo do que já vem ocorrendo em trimestres anteriores, acontecendo com uma inadimplência bastante controlada, uma das melhores do segmento, se não a melhor, de pessoas físicas massificadas. Tivemos um crescimento na margem, de 2,8% para 3% de inadimplência na comparação trimestral, porém, ainda assim, uma redução na comparação anual de 3,2% para 3%. Em apresentações anteriores de resultado, nós mencionamos que 2,8 é um patamar excepcional e que seria pouco provável melhorias ainda maiores nesse número, e a flutuação observada no último trimestre ainda nos deixa numa posição de excelência no setor. Conforme o gráfico do lado esquerdo demonstra, quando comparamos a linha mais escura é a inadimplência no Sistema Financeiro Nacional de Pessoa Física, do total do Sistema Financeiro Nacional de Recursos Livres, PF-PJ, é a linha mais escura. Essa apresenta, depois de diversos trimestres, uma primeira estabilização, o que é um sinal alvissareiro para que nós possamos ter um ciclo de crédito mais favorável à nossa frente, e pessoa física, que é a linha mais clara, ali na parte superior, a linha cinza, apresentando uma primeira redução trimestral após, aqui são números de ponta de trimestre, né, do último mês de cada um dos trimestres, apresentando uma redução de 30 bips, ali de 6,3% para 6%, o que esperamos continue a ocorrer nos próximos trimestres, o que torna o ambiente de negócios do mercado de crédito mais favorável. E o banco, ao longo de todo esse ciclo, performando bem melhor que o mercado, com uma inadimplência basicamente a metade, se nós compararmos com o crédito pessoa física no Sistema Financeiro Nacional com recursos livres, que, como referido anteriormente, entendemos como sendo o melhor benchmark para a performance do mercantil. O gráfico do lado direito, nós temos um indicador de inadimplência antecedente, que é a inadimplência over 15 a 90, voltando ao patamar de 1,7% observado no primeiro trimestre desse ano. De novo, aqui uma redução de 20 bips em relação ao aumento na margem que havíamos
observado, desculpem, no segundo trimestre desse ano. De toda sorte, uma redução bastante representativa quando olhamos a comparação anual, uma redução de 1,1% em relação aos 2,8% observados no mesmo trimestre de 2022. Ainda falando um pouco sobre inadimplência, olhando outras métricas, temos a variação da nossa PDD, basicamente estável na comparação anual, com 471 milhões de reais. Isso representa 13,5% da carteira, uma flutuação ali na margem de 10 bips em relação ao trimestre anterior, mas uma melhoria expressiva de 1% em relação aos 4,5% observados no terceiro trimestre de 2022. Isso o gráfico do nosso lado esquerdo. Do lado direito, temos a carteira que contabiliza juros, a carteira duplo A a C, que teve uma pequena redução de 10 bips, indo de 94,6% para 94,5%, mas, de novo aqui, na comparação anual, uma melhora expressiva de 1,3%, indo de 93,2% para 94,5%. Então, acredito que é bastante evidente que os indicadores de inadimplência atestam uma carteira de qualidade, em que pese o crescimento bastante expressivo que temos tido, a competência e a habilidade de entregar trimestre após trimestre. Falando agora um pouco sobre as receitas de prestação de serviço, aqui também temos tido a capacidade de entregar resultados expressivos. Nesse terceiro trimestre de 2023, como indica o gráfico no lado esquerdo, na parte superior, atingindo 152 milhões de reais, um crescimento de 38% em relação aos 111 observados no mesmo trimestre do ano anterior, e um crescimento de 9% em relação ao observado no trimestre imediatamente anterior, quando tivemos 140 milhões de reais. As principais linhas de negócio aqui continuam as mesmas. Tarifas representaram 42% nesse terceiro trimestre, o que é o menor número da série aqui observada, o que é bastante positivo, porque significa que o mercantil está tendo a habilidade de crescer a receita de prestação de serviços em produtos que o cliente valoriza mais, como é o caso de seguros e comissões, que obteve um crescimento nesse trimestre, na comparação trimestral, de 27%, atingindo 65 milhões de reais, depois de um outro crescimento que havia sido observado no trimestre anterior de 16%. Então, o reposicionamento feito no ano passado no nosso portfólio de seguros e assistências, ele realmente começa a entregar resultados mais consistentes, que é o que a gente pode observar no segundo e terceiro trimestre, o que é bastante importante no sentido de diversificar as linhas de receita do banco, somando forças ao resultado bastante forte que nós vimos no crédito. Ilustrando isso, nós temos os clientes com assistências, o que pode ser observado no gráfico do lado direito, atingindo 239 mil clientes nesse terceiro trimestre de 2023, isso mais que triplicando o número em relação aos 78 mil clientes que tinham esse produto ativo no terceiro trimestre do ano passado. Então, temos tido a habilidade de colocar entre 40 e 50 mil novos clientes ativos com esse produto ao final de cada trimestre. Então, isso tem sido bastante importante, como eu disse, no sentido de diversificação dos resultados do banco. A nossa operação de marketplace, mais uma vez, apresentou um resultado expressivo, atingindo 32 milhões de reais, o que representa, basicamente, quadruplicar o resultado obtido no mesmo trimestre do ano anterior, quando foi ligeiramente superior a 8 milhões. Então, tudo isso somado significa que hoje o banco possui, através da sua receita de prestação de serviços, a capacidade de pagar sua folha de pagamento. O que não é um indicador tradicional de mercado, mas é uma meta que nós havíamos fixado para o banco e que estamos atingindo, o que nos deixa bastante satisfeitos. Falando agora um pouco da nossa operação de cartões, aqui nós temos um crescimento mais moderado, é um produto que em alguma medida implica também risco, e isso tem nos levado a ter um crescimento não tão expressivo quanto aquele observado no crédito, embora seja também um crescimento consistente ao longo do tempo. Em termos de cartões ativos em utilização, nós tivemos um crescimento de 21% na comparação anual, atingindo 1,7 milhões de cartões, e no volume total processado, observável no gráfico do lado direito, um crescimento de 16%, atingindo praticamente 1,4 bi nesse terceiro trimestre de 2023. Agora, falando um pouco do outro lado do balanço, da estrutura de funding, nós costumamos comentar que o Banco Mercantil, em comparação com seus pares, possui um diferencial competitivo na sua estrutura de funding, na medida em que
Hoje, 74% do funding do banco é obtido através de canais próprios, sejam eles a nossa base de beneficiários do INSS, que representa 29%, sejam outros clientes de varejo, PF-PJ, que representam 45%. Isso concede ao banco a capacidade de possuir um custo de funding significativamente inferior ao dos seus pares, custo esse que atingiu 94,7% do CDI no terceiro trimestre, de 2023, um crescimento na margem, mas que ainda assim dá ao mercantil uma vantagem competitiva em termos de custo de funding. No sentido de diversificação das fontes, o banco vem trabalhando nessa diversificação, envolvendo plataformas de investimento parceiras, que hoje representam 11% do total do funding no banco, operações institucionais, que representam 12%, e outras operações estruturadas, que representam 3%. Cumpre destacar que a estratégia de diversificação ela vem em andamento e terá continuidade ao longo dos próximos trimestres, de modo que o banco possua fontes disponíveis para o financiamento do seu crescimento ao longo do tempo, independente do cenário econômico enfrentado. Falando um pouco da posição de caixa, o banco, nesse terceiro trimestre de 2023, manteve uma posição robusta, encerrando o trimestre com 3,1 bilhões de reais em caixa, o que é um número bastante significativo, considerando que o banco encerrou o trimestre com pouco menos de 18 bi de ativos e um PL de 1,5 bi. Então, a gente tem, grosseiramente, 2 PLs no caixa, o que é uma posição de caixa, de novo, cumpre reforçar, bastante robusta para um banco com o perfil do mercantil. O nosso Liquidity Coverage Ratio, que é uma das métricas acompanhadas pela autoridade monetária, encerrou o trimestre em 1,8 vezes, em linha com o que tem sido a tônica dos últimos trimestres, havia sido 1,9 no segundo trimestre, 1,7 no primeiro trimestre do ano. Então, isso indica a estratégia do banco ser bastante conservador na sua posição de caixa, de modo a poder suportar o crescimento que ele vem entregando. Isso é algo que é um dos nossos pilares, não deve sofrer qualquer alteração ao longo dos próximos trimestres. Falando um pouco da nossa posição de capital, conforme é referido na abertura pelo Gustavo, nós estamos, e vamos falar um pouquinho mais sobre os níveis de retorno e margens do banco na sequência, mas já foi bastante mencionado aqui, então níveis de retorno bastante expressivos, mais uma vez, nesse terceiro trimestre de 2023, e isso tudo com um banco extremamente bem capitalizado, com o índice de Basileia aumentando 20 bips para 16,4%, bem acima dos 10,5%, que são o mínimo regulatório, com o PL atingindo praticamente 1,5 bi, por conta da capitalização de resultados. Então, tudo isso nos levando a melhorias contínuas. Nós agora retiramos aqui da apresentação, mas tínhamos um gráfico disponível no nosso site de RI que demonstra as elevações de rating contínuas que o banco vem recebendo ao longo dos últimos períodos. Nesse terceiro trimestre de 2023, nós tivemos alteração das perspectivas tanto da S&P quanto da Fitch para positiva, e tivemos também, no mês de agosto, cumpre destacar um upgrade do Riskbank, que também acompanha o mercantil, elevando a classificação de risco do banco para BRMP2, que significa baixo risco para médio prazo, o que sinaliza a observação por parte das agências de risco de que o banco vem crescendo e vem se tornando cada vez mais sólido ao longo do tempo, refletindo isso nas notas de crédito do mercantil. Falando agora um pouco sobre as margens, então, conforme mencionado pelo Gustavo, é o quarto trimestre consecutivo em que o banco entrega um resultado trimestral recorde, dessa vez de 102,2 milhões de reais, um crescimento de 155% na comparação anual, portanto, mais do que dobrando o lucro de 40,1 milhões obtido no terceiro trimestre do ano passado. Do lado direito, observamos as margens, onde tivemos uma redução da nossa margem financeira líquida, e temos algumas razões para isso. Dentre elas, o aumento na margem do custo de captação referido. Temos aqui, e esse é o principal motivo, um efeito mix nesse trimestre, onde nós tivemos uma maior participação de carteiras que têm uma margem menor, como é o caso do crédito consignado INSS, que sofreu, inclusive, como é de conhecimento do mercado, algumas reduções no teto, forçando as instituições participantes desse mercado a ajustar a sua estratégia,
mas o fato objetivo é que o crédito consignado INSS opera hoje, o mercado como um todo, e o mercantil não é diferente, com um dos menores spreads da série histórica, se não o menor. Como tivemos, e vimos isso quando falamos da originação, um crescimento expressivo dessa carteira aqui no Banco Mercantil, isso gera um efeito mix desfavorável quando comparado a outras linhas que possuem margens melhores, como é o caso do saque aniversário FGTS e do próprio crédito pessoal, pessoa física não consignado, que tem mantido um crescimento bem mais modesto. Esse efeito mix fez com que tenhamos tido essa redução de 22,9 para 21,3 na NIM, mas ainda assim a NIM operando num nível de excelência e dentro da meta que nós temos para o banco no longo prazo, que é operar com uma NIM acima de 20%. Quando olhamos a composição do NII somado à receita de serviços, nós tivemos um crescimento na margem, com serviços mais do que compensando a redução de 9 milhões de reais observado no NII. Então, serviços cresceu 12 milhões, a gente reduziu 9 no NII, mas no todo crescemos 3 milhões de reais aqui no nosso NII, então, portanto, uma NIM de 21,3%. Falando agora sobre os níveis de retorno do banco, do lado direito, e aqui eu queria fazer um destaque que é bastante significativo, é a primeira vez que o banco ultrapassa a barreira de um ROA de 2%, atingindo 2,1%. Isso denota a capacidade do mercantil de auferir ganhos de escala. Se não vejamos, acabamos de falar de uma pequena redução da NIM nesse terceiro trimestre de 23, vimos anteriormente que a inadimplência teve uma pequena variação na margem de 0,2%, e com tudo isso o banco ainda assim obteve um aumento no seu retorno sobre ativo, o ROA. Isso se deve à capacidade do banco de auferir ganhos de escala à medida em que ele cresce. Então, há uma disciplina muito grande no que diz respeito à eficiência e à contenção de despesas. Nesse trimestre, nós tivemos, se pegarmos os 9 meses de 2023 comparados aos 9 meses de 2022, nós tivemos um crescimento das despesas administrativas, e aqueles que observarem com mais vagar as nossas demonstrações financeiras hoje publicadas poderão verificar isso, um crescimento de 3%, portanto, um crescimento abaixo da inflação. No lado do pessoal, nós tivemos um crescimento maior, de 16,8% nessa mesma base, mas isso se deve majoritariamente a provisões para remuneração variável, tendo em vista os resultados excepcionais observados aqui. Então, faz sentido, na medida em que a gente observa resultados tão expressivos, a gente distribuir uma parte disso com o nosso time de colaboradores, que é parte fundamental na geração desse resultado. Mas, de toda maneira, quando olhamos os índices de eficiência e outras métricas de produtividade do banco, o banco vem capturando ganhos de escala que permite, então, auferirmos um retorno sobre ativo superando, mais uma vez importante reforçar, a marca de 2%, e isso, mesmo tendo tido uma redução na alavancagem nesse trimestre, que se reduziu de 12,5 vezes para 11,9, em linha com o histórico do banco em trimestres anteriores, isso nos permite levar ao ROI last 12 months, né, dos últimos 12 meses, de 25%, conforme referido pelo Gustavo anteriormente, mais uma marca histórica do banco. E se olhamos o ROI trimestral anualizado, atingindo 28,8%, havia sido 29,8% no trimestre anterior, mas convenhamos que ambos são métricas no mercado bancário brasileiro, ou mesmo global, métricas de excelência. Então, com isso, encerro a participação de resultados, ao tempo em que convido todos para o nosso Investor Day, que ocorrerá, e todos serão convidados na próxima semana, no dia 16, aonde então dedicaremos mais tempo para aprofundar diferentes aspectos do Banco Mercantil. E com isso, devolvo a palavra à Marina, que facilitará o processo aqui de perguntas e respostas. Marina, por favor. Obrigada, Paulino. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu reforço que as perguntas podem ser enviadas ainda pelo ícone de Q&A na barra inferior da tela. Bom, primeira pergunta. Vocês haviam comentado que o banco viria a mercado com uma operação de dívida. O que houve? Desistiram ou adiaram?
Vou eu aqui, Gustavo, nessa aqui, eu acho que diz respeito aqui à minha descrição de cargo. Não, nenhuma coisa nem outra, tá? A pergunta é boa, realmente, inclusive nós referimos em apresentações anteriores, e hoje não foi diferente, a estratégia do banco de diversificação de fontes de recursos, e nós temos uma operação que está saindo do forno, inclusive será divulgada tempestivamente ao mercado, mas eu posso adiantar que é uma operação bastante relevante em termos de valores e também de posicionamento do banco no mercado de dívida corporativa. E essa operação vem a mercado nos próximos dias, é o que eu posso adiantar. Então, ela acabou sofrendo um atraso por razões operacionais, mas está vindo a mercado nos próximos dias. Então, aguardem, né? O mercado será naturalmente comunicado do fechamento dessa operação. Obrigada, Paulino. Bom, a gente tem duas perguntas relacionadas à tendência da ANIM. A primeira é a seguinte: temos observado as sucessivas reduções no teto da taxa do consignado INSS e, ao que parece, isso está afetando a ANIM do mercantil. É isso mesmo? Até onde entendem que esse processo vai, considerando que a Selic deve seguir caindo até chegar à casa de 9%? E a segunda pergunta, também relacionada à ANIM, é: parabéns pelos resultados, poderiam falar sobre a tendência de NIM para os próximos trimestres? Obrigado. Marina, Paulino, vou iniciar aqui, primeiro em relação à queda de Selic, né? Para bancos de varejo em geral, os quais tomam recursos pós-fixados e doam recursos pré-fixados, a queda de Selic inerentemente ajuda as margens dessas instituições. Claro, excluídos os efeitos das estratégias de ALM, né, que é casamento de ativos e passivos, e hedge account, no líquido, a queda de Selic, da taxa básica de juros, tende a melhorar as margens e os spreads, portanto, a NIM. Então, estamos vivendo um momento conjuntural de queda de juros. Como eu comentei, a gente acredita que essa queda será menor do que aquela que a gente esperava quando da última divulgação de resultados, mas ainda assim, provavelmente a gente ainda vai viver alguns cortes subsequentes na taxa básica com esse afrouxamento monetário, uma vez que a inflação está em níveis um pouco mais estáveis dentro das bandas da meta, e ainda com algumas discussões em relação a déficit fiscal no âmbito público brasileiro. Em relação ao produto de consignado, a estrutura técnica desse produto não permite considerar a Selic ou CDI over. Tá? É um produto que vai até 84 meses, é um produto de duration aí de 36 meses, dependendo da métrica de duration utilizada, e que a tesouraria dos bancos em geral, fazendo seu trabalho de hedge, em tese, nas melhores práticas, deveriam utilizar aí para sua precificação e análise de risco a curva do DI futuro de 2 ou 3 anos, conforme duration, ou seja, DI F27 ou F28, com as suas respectivas, são os vértices de maior liquidez, que hoje estão aí um pouco abaixo, marginalmente abaixo de 11%. Então, ainda que a Selic caia aqui no curto prazo, isso ajude a NIM do banco de certa forma, na outra ponta, quando a gente tem uma equação de teto de consignado caindo e uma Selic estrutural na curva estável, o que a gente tem é uma queda de NIM esperada do produto, o que faz com que alguns clusters de crédito, tá, que são clientes com maior propensão atuarial de óbito ou maior propensão de cessação de benefício, dependendo da espécie de benefício, tenham essas linhas cessadas, ou seja, não vale a pena emprestar para alguns clusters de serviço, então, de clientes. Então, é muito mais uma questão de crédito e originação, e isso tem impacto não só no mercantil, que tem diversas vantagens em relação ao mercado, então, custo de funding mais barato, acesso à folha de pagamento, produtos sobressalentes, cross-sell, principalidade, mas principalmente nos competidores. Então, a indústria vive aí o menor spread, talvez, da história em relação ao consignado, e a gente está observando, mas como mostramos nos últimos trimestres, tanto na pandemia, onde tivemos um aumento muito grande de óbitos do Público 50+, com impacto no balanço, quanto nesse ciclo de aperto monetário,
o banco mostrou uma execução muito importante de sair desses principais desafios, né? Então, a gente acredita que estruturalmente essa taxa não deveria cair, tá? Afinal, isso tiraria limite de crédito de alguns clientes que têm acesso a essa linha, que, diga-se de passagem, é a terceira mais barata do Brasil, pessoa física, depois de imobiliário e de saque aniversário de FGTS. Mas vamos continuar acompanhando essas sucessivas quedas de teto e os efeitos que isso poderá trazer na nossa NIM. Mas, como o Paulino disse, ainda que a NIM tenha caído e a inadimplência tenha subido na margem, o nosso ROA subiu, ou seja, o banco ainda tem muito espaço para continuar crescendo em linhas rentáveis, ainda que a gente não tenha esse apetite por clientes um pouco mais arriscados, como eu disse, a gente ainda consegue trabalhar com uma parte dos clientes com a margem preservada, com a linha acima de 20% e mais. Com o ganho de escala, a gente consegue chegar num ROA aí acima dos 2, que alavancando 11,9 vezes, 11,5, 12, que é a nossa média, a gente ainda consegue entregar o crescimento acima do mercado e o ROE ali na casa dos 20, 25, entre 25 e 30, dependendo da divulgação. Então, tudo isso para dizer que o banco se adapta bem às mudanças de mercado, as mudanças acontecem, então aí para a execução se adaptar, mas que a gente ainda acredita que vai crescer bastante, o que, inclusive, corrobora aí as falas do Paulino em relação à captação que faremos aí para suportar um novo crescimento do banco e entregar crescimento e resultado, como a gente vem apresentando aqui, trimestre ante trimestre. Próxima pergunta. Vimos uma pressão na margem financeira e também um incremento no custo de funding como porcentagem do CDI. Dado a base de depósitos, vocês estão vendo maior competição nas taxas ou o que explica esse maior custo? Vou responder essa aqui, Gustavo. Pode ser? Pode. Não, de fato foi apresentada essa variação ali no custo de captação. Isso tem, às vezes, é uma variação que a gente entende que ainda foi na margem nesse trimestre. E o próprio gráfico ali que a gente apresenta demonstra que há uma flutuação que é natural. Entretanto, é importante, foi feita inclusive uma pergunta a respeito de uma operação, a gente falou, eu acho que já é a terceira vez que eu falo sobre diversificação das fontes de funding. Quando a gente aumenta a presença do atacado, né, de mercado de capitais, de operações bilaterais, de operações de atacado, em relação às operações de varejo, naturalmente essas operações possuem um custo mais elevado. Então, respondendo à pergunta, como nós teremos uma operação nesse terceiro TRI entrando num volume expressivo e num custo acima do nosso custo médio, como é o custo de mercado de capitais, então isso naturalmente que vai provocar uma variação na margem no custo de captação. Então, isso a gente já pode antecipar, juntando os pontos de tudo aquilo que foi falado aqui. A captação de varejo, ela não dá saltos quânticos, como eu digo, né? Ela vai crescendo, como tem crescido, organicamente. Nesse terceiro trimestre, a gente viu a nossa base de depósito à vista, que ajuda muito a manter esses custos baixos, crescendo menos, que se mantendo estável, na verdade, né? Então, ao passo em que os nossos depósitos a prazo foram responsáveis por basicamente todo o crescimento ali de 600 milhões que a gente teve no lado do funding. Então, esse efeito mix foi o que provocou o aumento no terceiro trimestre e é isso. Então, ao longo do tempo, o que nós veremos é um crescimento, como temos visto historicamente, é um crescimento da base dos canais próprios do banco, crescendo organicamente. Porém, na medida em que nós vamos diversificando as fontes, a gente vai ver um aumento do custo ali na margem, mas nada que nos impeça de manter a nossa net interest margin, a margem financeira líquida, nos patamares que, dadas as taxas de juros, o cenário atual, hoje a gente entende que tem que rodar como está rodando e entendemos que o próprio cenário macro, como o Gustavo falou, favorece isso nessa casa ali de 20% mais alguma coisinha, né? Que é o que permite nos entregar lá no final do dia um ROI, né, nesse nível que a gente está entregando ali, superior a 20%, mantida constante a alavancagem do banco. Então, é algo que a gente tem que saber gerenciar, entendemos que temos tido uma boa competência nesse processo, mas a gente sempre organiza isso de uma maneira, coordena isso de uma maneira que o banco como um todo siga entregando uma NIM em patamares superiores a 20%. Próxima pergunta.
Foi apresentado um crescimento exponencial do canal WhatsApp. Nesse sentido, qual a expectativa de tempo deste canal se tornar o maior canal do Banco Mercantil em resultados financeiros? Enfim, esse canal era praticamente inexistente, se olharmos no espectro aí de 12, 18 meses. É um canal que cresceu aí 30% ao mês, ainda não estabilizou suas taxas de crescimento, ou seja, sua derivada de crescimento segue bastante acelerado. Acho que a gente tem vários produtos ainda para plugar no canal, ou seja, temos aí crescimentos relevantes com a entrada de novos produtos e jornadas. O banco tem aprendido cada vez mais a adquirir novos clientes através de marketing performance e conversão de funil. É um canal que converte hoje, na média, 14%, quando a média do e-commerce em mar aberto na internet é de 1,5% no Brasil, ou seja, a conversão que o banco tem buscado é 10 vezes maior. Então, a gente acredita que em breve ele vai ser aí o maior canal em negócios do banco de originação. A gente teve uma originação analisada acima de 1 bi, se pegarmos esse trimestre. E o que dá para adiantar é que, a pedido do nosso cliente, todos os testes que a gente faz de hipótese, cada vez mais a gente comprova a tese de que é um canal muito querido, muito fácil, que a gente tem conseguido aí operar com segurança, que é bastante buscada pelo público, e mais do que tudo, ele é bastante exponencial, ou seja, o banco consegue atender clientes nas suas regiões onde possui lojas físicas, fazendo essa dobradinha aí físico-digital, mas também consegue atender muito bem através do canal qualquer região do Brasil, o que tem aí respondido por esse crescimento exponencial da base de clientes e de negócio. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver esse número crescer, novas estratégias aí sendo acopladas no canal de segurança, de usabilidade, de novos produtos, de NPS, um canal com NPS acima até do banco, que é de 75, esse canal já está acima aí dos 85 de NPS. Clientes recomendam, usam ali o próprio canal para recomendar outros clientes no Member Get a Member, ou seja, acho que os prognósticos são bastante auspiciosos em relação ao que vai representar mais esse canal, lembrando que a estratégia do banco é de atender esse cliente 50 mais na sua melhor conveniência. Então, a gente tem loja física, a gente tem parceria com terceiros, a gente tem, enfim, o aplicativo, que é um dos mais leves do mercado, mais rápidos, mais simples, que já respondem por 38. Tem o WhatsApp, enfim, da forma que o cliente quiser se relacionar, a gente vai estar aqui pronto para fazer negócio. Vamos seguir agora para a nossa última pergunta. 2023 está razoavelmente dado? Qual é a perspectiva para 2024? Bom, 23, acho que até aqui, né, já superamos em 30% o resultado de 2022. Então, a gente fechou ano passado com 200 milhões, a gente já está com 270. Então, uma métrica de crescimento importante. Conseguimos aí estabilizar um patamar de retorno acima dos 100 milhões, já por 2 semestres consecutivos. Já estamos aí há mais de 4 trimestres acima, dando resultados recordes. Então, acho que, apesar de todo o desafio e toda a incerteza embutida, né, não só em 23, mas também em 22, em 21, acho que a gente tem conseguido entregar bons resultados, uma execução bastante focada no nosso grande propósito de crescimento, de retorno dos nossos clientes também. Aqui a gente costuma brincar que bancos são empresas de estrutura de balanço. Então, a gente constrói um ativo de longo prazo, a gente tem um funding estável, a gente faz os casamentos de RED adequados de ALM, ou seja, fazemos uma gestão de despesa adequada, ou seja, o banco vai construindo esse arcabouço de resultado e empilhando esses novos crescimentos, esses ganhos de escala, como o Paulino colocou. Então, acho que 23 é um ano que está bem encaminhado, vamos chamar assim, mas 24 embute diversas incertezas que temos que observar, né? Tem discussões aí
bastante importantes no Congresso em relação, por exemplo, ao fim do JCP, que traria para a gente um aumento expressivo da alíquota total de imposto sobre a última linha, a alíquota efetiva. A gente tem discussões ainda em relação ao teto de consignado, discussões em relação a possíveis mudanças estruturais do produto de FGTS, mas acho que estamos num caminho interessante, com vantagens competitivas interessantes, ou seja, independentemente das incertezas que o mercado ainda traz, algumas incertezas em relação à estabilização da dívida brasileira, o que traz incerteza em relação ao futuro de juros, que para a gente é tão importante, como já mencionei. A gente acredita que tem, por exemplo, na alavanca digital do WhatsApp, do aplicativo, muito mercado para crescer, no Público 50+, muito cliente para trazer, e com uma disciplina de uma análise sempre focada em entender o melhor retorno de ganha-ganha, né, para o cliente e para o banco, a gente acredita que vai continuar conseguindo crescer em linhas mais defensivas, com uma carteira de risco final soberano, apimentado por uma carteira de crédito pessoal, ou seja, continuar um pouco mais esse trabalho que entrega um crescimento aí acima do mercado, com retornos bem interessantes também. Pessoal, vamos dar sequência ao encerramento do nosso evento. As demais perguntas serão respondidas diretamente pela área de RI. Obrigada, Gustavo, Paulino, mais uma vez pela apresentação. Para qualquer questão adicional, o Departamento de Relações com Investidores está à disposição por meio dos contatos que estão expostos na tela. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação no nosso evento e desejar um ótimo dia a todos. Obrigado, bom dia.